Cumprimentando a todos os presentes, declaro aberta a sessão. Passa a palavra ao ilustre secretário para o pregão dos processos. Começando pelo PJE, né? Sim, senhor. PJE. Na pauta do doutor José Murilo, como relator, há um pedido de preferência no número 7 da pauta, que é o RO 10.370-23-2014. Segundo votante, doutor Gessé. Terceiro votante, doutor Jorge. Encontra-se presente a doutora Maria das Dores Soares de Andrade, inscrita pelo recorrente, que é o reclamante. 10.370. A palavra ilustre relator. Senhor presidente, eu conheço o recurso do mérito dole parcial provimento para definir as diferenças salariais com base nos reajustes previstos nos instrumentos normativos vigentes durante o contrato do reclamante, conforme se apurar a liquidação de sentença, observando-se a prescrição acolhida em primeiro grau e a incidência das contribuições previdenciárias. Decidirá juros e correção monetária na forma da súmula 200 e 381 do TST. Habito a condenação valor de R$20 mil, com custo de R$400 pela reclamada. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, a palavra ilustre advogada. Obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço à egrégia turma e aos colegas aqui inscritos pela preferência. Muito obrigada e serei breve. Excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor José Murilo, segundo votante, juiz Gessé Cláudio, e terceiro votante, desembargador Jorge Berger. O autor, ele não se conforma com a sentença que julgou improcedente todos os pedidos e pede vênia para manifestar aqui as suas razões, pedindo, em primeiro plano, que seja acolhido o eminente voto do relator quanto às diferenças salariais. Mas, com referência à indenização complementar, data vênia, o entendimento da juíza de primeiro grau, ele é contrário às provas que foram carreadas aos autos, não levando em conta os depoimentos que foram tomados, tanto pelas testemunhas quanto pelo preposto, e também o que é estabelecido em norma interna da empresa, que vale para todos os ocupantes dos cargos de chefia, gerentes e equivalentes. Existe nos autos, no documento de lei 35C40B9, o histórico funcional, que estabelece com bastante clareza e demonstra todos os cargos que foram ocupados pelo reclamante. As testemunhas Jussara, Márcio Segueto e Ademir também não deixam dúvidas quanto ao cargo do reclamante, confirmam a existência da norma interna da empresa, a prática que ela tinha de indenizar os ocupantes de tais cargos quando o desligamento fosse por qualquer motivo que seja, e indicam, inclusive, vários ex-empregados da reclamada que foram agraciados, que receberam essa indenização que não foi dada ao reclamante. Só para ilustrar, permita-me citar parte do depoimento da testemunha Márcio Antônio Segueto, no CD 067A833, que declara, abre aspas, no final do contrato, laborava como gerente jurídico nacional, o que ocorreu em 2006, sendo que de 2000 a 2006 laborou como gerente jurídico regional. Que o depoente conheceu o autor, lembrando que ele trabalhou em várias unidades, entre elas Chapecó e, por fim, Uberlândia, Minas Gerais, atuando como supervisor na controladoria. Que a reclamada, há muitos anos, instituiu uma vantagem denominada indenização complementar, que corresponde a meio salário do empregado por ano de serviço, sendo inicialmente devida apenas aos empregados diretores, gerentes e chefes de departamento. Porém, a partir de 2006, referida verba também foi estendida aos supervisores, que esse benefício foi instituído pelo fundador da RES, senhor Atílio Fontana, e tinha por objetivo manter os mencionados funcionários vinculados à reclamada. Que, na verdade, a indenização complementar foi estendida aos supervisores porque esse passou a ser a designação do então chefe de departamento, que a indenização era calculada segundo o tempo de serviço na empresa e não no cargo, que esse direito era de conhecimento dos funcionários e que o depoente recebeu dita indenização complementar. Que o depoente lembra que os supervisores Isete Pissaia, Maurício Colossi e Pedrinho Veronese, por exemplo, receberam a indenização complementar. Que Oscar Gelaim, gerente, e Claudemir Reck, especialista, receberam a indenização complementar no ano de 2014.
que mesmo na hipótese de um empregado pedir demissão, ele recebia o mencionado benefício, que isso era pago para os empregados de todo o país, desde que ocupante dos cargos acima descrito, que a base de cálculo era o último salário do empregado. A testemunha Demir Gilberto, também no mesmo ID, depõe no mesmo sentido e confirma todas essas informações prestadas pela testemunha Márcia Seguedo. Há que se levar em conta também que no depoimento pessoal, o preposto ele confirma que houve o pagamento dessa indenização a um gerente que, conforme prever a norma, estaria no mesmo nível dos chefes de departamento e equivalentes. Então, o autor entende que ele provou todas as condições para o recebimento da referida verba, que, ao final, não lhe foi paga e, por isso, clama pela reforma da respeitável sentença. No tocante às férias não gozadas integralmente, também ficou claro pelo depoimento das testemunhas que elas não eram ininterruptas. O empregado ele ficava, durante o período de férias, à disposição da reclamada, podendo ser chamado a qualquer momento, e o que de fato acontecia, para atender os interesses da empresa. Tudo conforme foi dito pelas testemunhas ouvidas em juízo. E, finalmente, com referência aos danos morais, o autor se reporta às razões recursais e pede também a reforma da sentença. Essas razões, excelências breves, pelo qual o autor espera seja dado provimento integral ao recurso para ser julgado procedentes os pedidos da inicial. Obrigada. Pois não, vamos cumprimentar o doutor Cássio Alberto, desejando uma boa sessão, um bom ano. Doutor Murilo, algum esclarecimento? Não? Só para esclarecer com relação às férias, é questão de matéria de prova, eu transcrevo aqui, inclusive, os depoimentos, etc. Mas com relação a essa, onde que foi mais decisiva a sustentação, com relação à questão da indenização complementar, aqui está no próprio depoimento do reclamante que ele diz aqui que quando os colaboradores recebiam a verba por meio de meio salário anual, assinavam um documento para não trabalhar com concorrente específico, com a Perdigão. Que a reclamada não realizou o pagamento, por consequência não ofertou o documento para o depoente assinar, que a reclamada não impôs ao depoente a referida restrição. Então está dizendo aqui em cima também, que essa indenização foi paga por liberalidade da empresa, empregado específico que detinha cargos estratégicos, como compensação pela restrição imposta, após o desligamento, de não trabalhar em empresas concorrentes. Aí são os depoimentos e o próprio reclamante confessa que ele não teve essa restrição. Daí porque eu estou mantendo a sentença nesse aspecto. Pois não, revisor doutor Gessé. Senhor presidente, pedi vem nessa sustentação para acompanhar o relator pelos fundamentos já expostos no voto. Pois não, e o doutor Berg também de acordo, e a decisão unânime nos termos do voto do relator. Doutor Cássio, está com dificuldade aí no PJ? Está com dificuldade? O rapaz está ali, ó. Ô, Marcelo. Alexandre. Não, eu acho que já... Então, o próximo processo. Esse foi decidido por unanimidade, prevaleceu o voto do relator. Próximo. Número 47 da pauta. É o RO 11.385.07/2016, inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela reclamada. É o doutor Zé Murilo também? Da Com a palavra, sala. com a palavra, ilustre relator. Deixa eu só lá abrir lá, por favor. Vai seguindo a lista aí, né? Quem quer abrir lá? O doutor Carlos, após as 14 horas, os advogados já estão aí. Ele Então, depois, no próximo, a gente decide o dele para liberar ele. Tempo que gasta para abrir. Eu também não entrou, não. Olha que ela abre aqui. Como é que foi de viagem? Foi bem, como é que é? Vem por aqui, por quê? Você perdeu aí. Abriu ali agora. Já, doutor. Agora abriu. Fabrício Martins, Associação Salgado. Com esse ambos recursos no mérito do... Fugiu. Já voltou aqui. Meu abriu também. Bom, com este ambos recursos, no mérito do parcial provimento ou da reclamada para afastar da condenação a determinação de depósito
em conta vinculada do FGTS, devido ao reclamante, por todo o contrato de trabalho, e o pagamento da multa do 477 da CLT e das multas convencionais. Ao do reclamante, nego-lhe provimento. Reduz o valor arbitrário da condenação para R$ 8.000, com custo de 160 pela reclamada já pagas, devendo a Secretaria da Vara oficiar a Secretaria da Receita Federal para devolução do valor recolhido maior. Meu voto. Pois não, doutora? Bom dia, igreja turma a todos, excelências, bom dia, caros colegas. Deixarei então só alguns 2 pontos que ficaram de fora do provimento do excelente senhor relator, que é a questão do aviso prévio e das contribuições previdenciárias patronais. Em relação ao aviso prévio, nós insistimos na questão de que não é devida a restituição deferida, tendo em vista a própria morosidade do reclamante em entregar a sua carta de demissão, que foi entregue quase 9 dias após o prazo que ele disse que seria entregue. Nós insistimos no fato de que a reclamada, a empresa, ela não pode pagar esse preço não pode pagar o preço por algo que foi culpa do reclamante e não da reclamada. E quanto às contribuições previdenciárias patronais, nós insistimos na questão de que a reclamada ela é uma entidade beneficente, reconhecidamente beneficente desde janeiro de 2007, e, portanto, ela tem isenção em relação às contribuições previdenciárias patronais, e que, atualmente, ela está com o pedido de renovação dos seus SEBAs por análise junto ao Ministério da Educação, e, de acordo com a lei de regência, ela ainda possui esse status de entidade beneficente até a data da decisão do Ministério. E esses são os pontos da sustentação. Muito obrigada. Pois não, doutor No Moreira? aviso prévio, eu estou negando o provimento do recurso do reclamante, também é só um período que ele trabalhou, que tem que haver devolução. E essa questão aí da contribuição previdenciária, eu nem estou tratando disso aqui no voto, eu não sei se o recurso está tratando. Aí, se for o caso, a senhora apresenta os embargos que eu apreciarei com prazer, mas eu não estou apreciando aqui porque realmente ou me passou despercebido ou pode não estar constando o recurso, tá? Sim, senhor. Doutor Gessé. De acordo. Doutor Berg, de acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigada. Boa tarde. Nós vamos dar preferência agora ao doutor Carlos Roberto. Já está preparado, doutor? Sim, já estou pronto. É um processo só que ele tem para julgar? É um processo adiado da última sessão do ano. O relator é o doutor Carlos, que está vinculado ao gabinete do doutor Rogério. Segundo votante, doutor José Murilo. Terceiro votante, doutor Gessé. Presentes, doutor Marcelo Prado Badaró, pela recorrente, doutor Cristiano Alves Pereira, pelos recorridos. O doutor Marcelo já falou, agora falta o... Não, o outro não falou, não, por isso nós adiamos. O senhor vai fazer uso da palavra, doutor? O senhor tem a palavra, então. Ilustre presidente, demais desembarcadores da Colenda Turma, demais serventuários e colegas. Boa tarde a todos. Bom, o reclamante vem expor aqui sua satisfação, data vênia, com a decisão aqui relativa a alguns pedidos. No que se refere à multa do 477, o reclamante entende, né, que como pressuposto para incidência da multa é o descumprimento do prazo legal, né, previsto no artigo 477. E, levando em consideração o presente caso, a data, né, de rescisão contratual foi dezembro de 2015 e até a presente data o reclamante não recebeu nenhum valor das verbas rescisórias. Com relação à multa do 477, a reclamada não compareceu na audiência declarada, né, a sua revelia. É o do magistrado na sessão. Portanto, né, pressuposto que é a controvérsia, né, então assim faz jus o reclamante também à multa do 477 devido ao não pagamento em primeira audiência. Com relação aí à decisão do pedido de acúmulo de funções, reitero o reclamante, uma vez declarada a revelia, né, da reclamada, não havendo nos autos
prova contrário, né, que o empregado não exercia, né, mais de uma função, né, reitera também o pedido aí, né, devendo, né, ser reconhecido aí, né, os elementos, né, a descrição das declarações do reclamante na petição inicial. É o entendimento do reclamante, é o que se requer. Então, peço aí a reforma da decisão aí do relator. No mais, agradeço aí pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, pois não. Doutor Carlos Roberto. Boa tarde a todos. Cumprimentar os advogados que estão assistindo às partes. Esse processo já foi pautado, já teve a sustentação oral do doutor advogado da parte demandada. A discussão aqui primeira que tem que ser examinada é a questão da validade da citação. Eu já tinha externado meu entendimento nesse caso, de plena aplicação da súmula 16 do TST, que também é objeto de súmula desse regional. Destaco no voto que a empresa ela não menciona que não foi citada. Não fala, não discute a expedição da remessa que foi feita pela vara. Ela fala que não houve, de uma maneira engenhosa, como é própria do advogado, no bom sentido, no sentido profissional, que não houve citação válida, pelo que não tem aplicação à súmula. Ela em nenhum momento fala que recebeu a notificação. E pode parecer, e data vênia de entendimento em sentido contrário, que quando há essa presunção, se poderia colocar um encargo da parte reclamada de provar fato negativo. Na verdade, não é bem isso, com todo respeito. Quando se faz uma inferência, parte-se de um fato verdadeiro para admitir um outro como dessa natureza. E o ônus da prova que incide sobre a parte prejudicada com essa presunção é sobre o fato que é verdadeiro e não sobre o que se infere. Se se expede uma notificação, o endereço é o que consta dos assentos da empregada, e assim é, não há notícia de que a empresa encerrou suas atividades. Volto a dizer, não nega o recebimento, fala que não houve citação válida. Eu entendo que a prova deveria ser feita pela reclamada. Prova nesse sentido? Não existe. Então, meu entendimento era de se aplicar a súmula 16 e superar essa nulidade citatória formulada pela empresa. Mas esse não é o entendimento que está prevalecendo na turma. A turma entende que a certeza, nesse caso, deve imperar. Se determinou o retorno dos autos à origem para a juntada de um eventual recebimento da notificação, não consta na Secretaria de Primeiro Grau. Então, por essa certeza, a turma está entendendo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade de citação, que era o que me constava até o presente momento. E eu vou passar, então, o meu voto era nesse sentido, eu estou fazendo um voto já adaptado, e me parece que realmente vai prevalecer essa segunda opção de conhecer do recurso interposto pela reclamada. No mérito dar provimento para declarar a nulidade de citação e, por conseguinte, todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que proceda a citação da ré, restando prejudicada a análise dos demais temas versados no apelo empresarial. E eu fico vencido nesse aspecto. Doutor Zé Murilo. Só para esclarecer, me lembro perfeitamente, não está nem aberto, então, mas me lembro bem desse processo. Foi levantada a questão de que não teria havido recebimento. Inclusive, o advogado sustentou que compareceu à Secretaria da Vara e requeriu lá que fosse apresentado para ele o SED, comprovante de que teria, inclusive para saber quem teria recebido, etc. E que isso foi negado. Foi negado e tal.
Então, até eu levantei a questão que achei que seria justo que a gente convertesse o julgamento de diligência a fim de que a vara fosse oficiada para que enviasse para cá o comprovante. E aconteceu que eles falaram que não tem o comprovante. Mas se não tem o comprovante, na dúvida não vou aplicar revilia. Eu acho que o mais certo, né, na minha opinião, o mais correto seria, por causa disso, anular a sentença, voltar para a vara designa nova audiência, as partes vão produzir prova, vai haver defesa, se o reclamante tiver direito, ele vai ter direito, vai ser assegurado a ele. Né? Agora, aplicar a revelia numa situação dessa, eu achava que não era muito apropriado. Então a questão foi só essa. Agora eu acho que não precisa citar, porque ela já está citada. Agora ela já está citada. O que precisa é só designar nova audiência e intimar as partes para comparecimento. Mas se eu anulo desde a notificação, Sim, mas eu a partir tenho que do momento que ela expedir tomou nova conhecimento notificação. Ela já tem ciência da demanda, né? Vai É estar só na citada. inaugural comparecer. Senhor relator. Inaugurar para ela apresentar a defesa, etc. Agora, se Bom, quiser citar também não faz mal, não. Porque pode eu voltar prefiro para lá pedir. e citar de novo. Aí pronto. Eu Doutor prefiro Berg. isso. Esse do caso Não, Não, é esse o não já sei. o Gessé? Ah, o Gessé? Sou eu. Eu estou acompanhando com a segunda opção, já votei Já votou. eletronicamente. Então é eu assim, se acompanho a decide segunda- no sistema da divergência, Designar o ficando novo- vencido o relator. Boa tarde. É a segunda opção. Doutor Caso é o Eu vou único. pedir, é o único. Sinto muito, viu, fazer o senhor Eu vou comparecer pedir a. aqui, Não. esse descanso. Não, imagina, sempre é um prazer estar na sexta turma. Agradeço pela preferência nesse voto e peço autorização para retirar-me. Não, doutor E uma boa sessão a todos. Senhor presidente, pela ordem, eu estou sendo informado pelo doutor Edson Gutierrez sobre o falecimento do... Eu também fui informado por ele, eu não sabia também. Então, eu queria, em nome da OAB, em nome da AMAT, em nome pessoal dos advogados, manifestar nosso pesar a Vossa Excelência e os demais familiares. E nós também registramos em ata. Eu fiquei sabendo hoje, no início da sessão. Então, nós registramos aí profundo pesar pelo falecimento do irmão do Dr. Cássio Roberto, os advogados, o Ministério Público, os eventuários e todos. Tá bom. Eu agradeço a todos. O doutor Ezra já teve a gentileza. Tá certo. Agora, não, irmão. Irmão. Próximo. É o número 1 da pauta do Dr. José Murilo como relator. É o AP 434-35-2014, inscrito Dr. Davidson Malaco Ferreira pelo agravante, que é o executado. 434. Doutor Zé Murilo com a palavra. Eu examinei tudo aqui, evidentemente, mas eu estou conhecendo do agravo no mérito negando-lhe provimento, condenando o agravante em custas de 44,26. O agravante é o Banco Itaú. O senhor fala pelo banco? Pelo banco, O senhor excelência. tem a palavra, doutor. Senhor presidente, doutor Rogério, doutor Zé Murilo, doutor Gessé, Carlos Barbosa aqui ausente, doutor Jorge Berg, ilustre representante do Ministério Público, senhoras secretárias, colegas aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria apenas de sustentar a respeito da prescrição, sem aqui abusar, evidentemente, da reflexão, mas vejam, o juiz de piso entendeu que não haveria possibilidade da arguição da prescrição na instância, nesse grau, nessa fase processual da execução, mas só trazendo aqui a reflexão essa questão da prescrição. Uma ação trabalhista requerendo diferenças salariais em face da equiparação salarial. Detalhe importantíssimo, a defesa arguiu a prescrição quinquenal, ela está aqui devidamente registrada, né, na defesa apresentada pelo Banco Itaú. Ata de audiência, colhimento dos depoimentos, prova oral, sentença de improcedência. Na sentença de improcedência da pretensão obreira, não houve, me parece até também por óbvio, qualquer menção a respeito da prescrição. Não haveria prescrição de nenhuma pretensão e já estava fulminado. Recurso ordinário do reclamante, da reclamante, Sônia Aparecida. Apresentação das contrarrazões pedindo a manutenção dos termos dos fundamentos da sentença, também sem se falar em prescrição.
Chegado ao tribunal, o tribunal entendeu pelo provimento do apelo obreiro, deferindo a eles as diferenças salariais. Na chegada do processo de execução, a reclamada em embargos à execução solicitou, então, que a prescrição seja aplicada. Detalhe, senhor presidente, repito, a prescrição ela foi arguída em defesa. Por isso, data máxima vênia, não seria o caso da súmula 153, né? A prescrição ela foi arguída, e essa é a palavra utilizada inclusive pela súmula, né? Arguída na instância ordinária. E por isso eu disse na reflexão, veja, não se poderia recorrer pedindo o acolhimento da prescrição por falta de interesse. Não se poderia fazer em contra-razões pelo fato, inclusive, de estar, eu acho que bem registrado na doutrina trabalhista, né, que a prescrição ela pode ser arguída até as razões de recurso ordinário, exatamente para que haja o debate em termos de contraditório para uma suposta causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva. Então, a única oportunidade que teve o Banco Itaú foi a prescrição, solicitar a prescrição, a apreciação da prescrição novamente, apenas nos embargos de execução. Aliás, o próprio juízo de piso também apreciou, né, devidamente o pedido, dizendo, abre aspas, não obstante a prescrição tenha sido arguída em defesa, tendo a decisão transitada em julgado sem qualquer declaração a respeito, mas por esses motivos que foi exposto, não é possível nessa fase processual. Realmente a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se não houve arguição, não se pode arguir na fase processual executória, mas, nesse caso, houve arguição da prescrição e, apenas para terminar, senhor presidente, ilustre relator, demais componentes da egrégia turma, excediço, inclusive com as reformas processuais de 2005, 2006 do CPC e do próprio CPC de 2015, que a prescrição ela toma áreas de matéria de ordem pública, pela preocupação do Estado de não julgar pretensões já fulminadas pela prescrição, né? Sem aqui querer também teorizar demais o assunto. Mas com essas considerações, senhor presidente, pelo provimento do agravo de petição. Pois não, doutor Murilo. A questão é essa mesmo. Foi arguída na defesa. Foi improcedente. Hoje, até pelo novo CPC, você tem que analisar, independentemente de pedido, você tem que analisar toda a defesa hoje, né? Pelo novo CPC, você tem que voltar a examinar tudo. Mas, mesmo antes do CPC, admitia-se, sim, em caso de haver da improcedência da ação, você podia, em outras razões, falar, olha, se for o caso de dar provimento, eu quero que acolha a prescrição. Ela foi arguída, mas não foi acolhida, em nenhum momento. Não houve manifestação, eu acho até que poderia, depois que foi modificada a sentença, a parte poderia ter entrado com embargo declaratório e falar, não, mas eu quero que acolha a prescrição, que foi arguída na defesa. Poderia ser por aí. Agora, não houve, quer dizer, agora eu acho que não é possível mais por essa via, neste processo, até porque na liquidação você não pode inovar, você não pode modificar, você não pode fazer nada, só pena de ofensa a coisa julgada. E se acolhesse a prescrição agora, ofenderia a coisa julgada. Acho que talvez, não sei, uma ação rescisória por aí, mas nesse caso aqui, nesse processo, eu acho meio complicado. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão e afastando essa prescrição. Pois não, doutor Gessé. Eu vou pedir vênia para acompanhar o relator, senhor presidente. Doutor Beck também, a decisão unânime nos termos do relator. Excelente trabalho a todos. Até logo. Número 52 da pauta é o RO 11.539/96/2014. Inscrito Dr. Caio Gabriel Ferreira Marcondes, pelo recorrente, que é o reclamante. 11.539. Pois não, doutor Zé Murilo. Deixa eu só abrir aqui. 11.539. Petróleo Brasileiro, esse é a Petrobras e Anselmo. Os recursos do mérito, nega o provimento da reclamada. Aí foge daqui, você vai ler e foge. Engraçado que o daqui não tem. Aqui, olha lá, só o meu e dele, cara. Olha lá, abre e abriu. Bom, vamos voltar aqui. Vamos ver se vai dar. Aqui, bom.
Aqui. Conheço os recursos do mérito, nego o provimento da reclamada e dou o provimento parcial do reclamante para declarar insubsistentes as decisões de julgamento dos embargos de declaração sob D, números tais e tais, ficando mantido integralmente em seus termos originais a sentença sob D, tal, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, o senhor tem a palavra. Eu vou guardar o Vai eventual guardar, voto divergente, senhor doutor presidente. Gessé. De acordo. Doutor Berg, decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado e aproveito para desejar a Vossas Excelências aí, regresse essa turma, um 2017 repleto de sucesso e muitas boas energias. Muito Para obrigado. nós todos, para o senhor também, doutor. Número 46 da pauta, RO 11.373, 08-2016. Está inscrito o Dr. Júlio César Valadares Dutra, pela recorrente, que é reclamante. Doutor Murilo. Vai subir de novo. Caixa Econômica e Márcia. Com estes recursos, do mérito, nego o provimento da reclamante, dou o provimento da reclamada para excluir o pagamento da parcela quebra de caixa e seus reflexos, absolvendo-a da condenação que lhe foi imposta. Em virtude da sucumbência, concurso a cargo da reclamante no importe de R$1.000, calculado sobre o valor de R$50.000 dado à causa, isenta por quanto beneficiária da gratuidade judiciária. É meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, ilustres desembargadores. No caso em tela, eu venho requerer que a proposta de voto do relator não seja acompanhada, vez que resta claro nos autos, através do RH 053 da própria reclamada, que a parcela quebra de caixa é distinta da gratificação paga aos empregados, enquanto no exercício da função de caixa, enquanto no exercício da função de tesoureiro de retaguarda. Como a douta magistrada de primeira instância dispôs na sentença, a distinção é tão clara que as gratificações de funções são pagas pela maior responsabilidade do empregado no exercício da referida função, sendo que a quebra de caixa, instituída e constante nos normativos da Caixa, em itens distintos daquele da gratificação de cargo e comissão, é responsável pelo pagamento de um ressarcimento ao empregado de eventuais diferenças que haja em numerários que esses empregados movimentam ao longo do dia. Razão pela qual há que se deferir, no caso em tela, essa gratificação de caixa à autora nos períodos em que ela exerceu a função de caixa, bem como nos períodos que ela exerceu a função de tesoureiro em substituição. Razão pela qual venho requerer que seja negado provimento ao apelo da reclamada. Pois não, doutor Murilo. Essa questão desse normativo da Caixa, né? Está sendo examinado aqui direitinho, claro, e eu estou sentindo, estou até citando aqui processos anteriores dessa turma, o doutor Jorge Berg, relator, e o doutor Vossa Excelência, presidente, também como relator de outros processos recentes que nós julgamos no mesmo sentido. Doutor Gessé. De acordo. Doutor Berg, de acordo. Decisão unânime. Próximo. Número 16 da pauta é o RO 10.743, 45-2016. É inscrita a doutora Cristiane Pereira pelo recorrente, que é o reclamante. Número 16. O Murilo. Aguardando aqui. Itaú, Unibanco e Nilson. Muito bem. Com estes recursos do mérito, dou parcial provimento do reclamado para excluir a repercussão do auxílio alimentação sobre os repousos e os valores descontados a título de diferença de caixa. Ao do reclamante, nego-lhe provimento. Manter o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. Com a palavra, ilustre advogado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Com todo respeito ao entendimento do ilustre relator, o reclamante, ratificando os termos do seu recurso ordinário, pede especial atenção com relação à limitação dos efeitos da sentença que foram considerados até a data que o autor se afastou para o exercício de ser dirigente sindical. A questão aqui principal que entende que o autor não pode ser penalizado é, sobretudo, com relação à verba auxílio alimentação, uma vez que o fato do autor estar afastado para o exercício de ser um diretor sindical não o impede e não
não acontece dele deixar de receber os seus salários. Por isso, a integração do auxílio alimentação entende que não poderia ser limitada a esse período de afastamento. E também com relação ao seu enquadramento como supervisor operacional, que pede com todas as vênias também, com base na prova oral, entende que teria sido comprovado que o mesmo estaria enquadrado no caput do artigo 224. E, por fim, com relação ao abatimento das horas extras, especificamente também com relação ao artigo 71 da CLT. Entende o autor que, quando fala em abatimento das horas extras deferidas ou com a compensação com as horas pagas, o artigo 71, intervalo entre a jornada, não foi em nenhum momento pago. Portanto, não há que se falar nessa compensação ou abatimento. São essas as razões, pedindo, mais uma vez, vênia para que seja dado provimento ao RO do reclamante e negado do banco. Pois não, doutor Murilo. Eu estou mantendo essa restrição aqui porque ele exerce atividade dirigente sindical desde o dia 8 de 2 de 2012. Das verbas de alta condenação. Aqui, juros correção, está tudo observado aqui, está bem explicitado, inclusive citando decisões aqui do TST no sentido do voto, entendeu? Pois não. Doutor Gessé. De acordo. Doutor Berg, decisão unânime. Próximo. Número 32 da pauta, RO 11.120-10-2016. Inscrito, Dr. Leonardo de Sá Amanteia, pela recorrida que é reclamada. Número 32. Doutor Murilo. Deixa abrir. Abrindo aí, ô Márcio? Não, esse ainda está. Esse não está aberto ainda. Não, ainda não. Agora abriu. Chegando. Abriu. Adão Rezende, MRS Logística. Eu conheço o recurso do mérito, nego-lhe provimento. Negou o provimento. Doutor Gessé. De acordo. E o doutor Berg? A complementação de aposentadoria vai se manifestar? Pela reclamada, agradeço Vossa Excelência e um feliz 2017 a todos. Decisão unânime. Próximo. Número 15 da pauta, RO 10.692-47-2015. Inscrito Dr. Renato Augusto Cardoso, pela recorrente reclamada. Número 15. Tá vindo. Consultora Terraço Sebastião Batista dos Santos. Com este recurso, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir os honorários periciais para R$ 1.350, excluída da condenação a integração da parcela ajuda de custo ao salário e seus reflexos em repouso semanais remunerado, férias mais um terço, 10º salário, aviso prévio FGTS mais 40%, excluir também a multa do artigo 477 para voitado da CLT e autorizar a dedução de R$ 60 mensais a título de auxílio alimentação, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, doutor. Ilustre desembargador presidente, demais componentes da turma, demais colegas presentes, vou levantar aqui apenas alguns pontos que restaram e que eu acho que não houve observação de alguns elementos que foram passados despercebidos pela sentença. Em relação às horas extras, o reclamante começou o seu pacto laboral em 2013 e que foi até 2015. E foi considerado a compensação de jornada, né, por conta do acordo coletivo, foi prestigiado o acordo coletivo, somente em relação ao período de 2014 e 2015, porque considerou que foi esse o acordo coletivo juntado aos autos pela reclamada. Entretanto, não considerou a sentença que nos autos também encontram suas convenções coletivas dos outros períodos e que elas autorizam tanto o banco de horas quanto a compensação de jornada e elas autorizando os acordos individuais firmados entre o reclamante, dicas de passagem, assistido pelo sindicato e a reclamado, tem validade nos termos da súmula 85, inciso 2. E esses foram sim juntados
aos autos, aos IDs 6632-413, 9A601B7 e 018766B. E eu gostaria só que isso fosse observado, agradecendo a todos, e é isso. De fato, tem aqui as convenções aqui, foram juntadas, temos realmente as convenções aqui. Mas acontece o seguinte, que somente a CCT de 2013 permite a implementação de banco de horas sem acordo específico entre a empresa e o sindicato, mas exige requisitos como a comunicação da implantação do regime ao sindicato para possibilitar a fiscalização. Então, quer dizer, o que não foi demonstrado nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao banco de horas. Eu observei aqui, só que tem requisitos previstos nas convenções e que não foram observados. Então, por nesse... Doutor Gessé? De acordo. Doutor Berg? De acordo. Decisão unânime. Próximo. Obrigado. Agora, no número 20 da pauta, é o AP 10.810, 56-2014, inscrita a doutora Júnia Castelar Savagé, pela agravante. O parecer. Ela está só do parecer, né? Não é sustentação. Com a palavra, a ilustre procuradora. Pois não, obrigada. Senhor presidente, excelentíssimo relator, demais julgadores, advogados, servidores. Esse caso, a manifestação do Ministério Público é como custos legis, para parecer. O recurso é da União Federal, um agravo de petição, e são duas insurgências. Quanto à responsabilidade subsidiária, a União pretende que a execução seja processada contra os sócios e também contra os juros. No que diz respeito à responsabilidade subsidiária, o entendimento do Ministério Público é que o agravo não deveria sequer ser conhecido, porque a matéria não foi abordada na sentença, na decisão dos embargos da execução, e não houve embargos declaratórios no aspecto. Então, a manifestação do Ministério Público nesse ponto é pelo não conhecimento do agravo. E com relação aos juros, o nosso entendimento é que a sentença agravada está de acordo com o comando exequendo e também com a OJ 382, devendo ser desprovido o recurso. Então, é nesse sentido o parecer, senhor presidente. Pois não, parecer oral, então, da representante do Ministério Público. O relator tem a palavra. Não, eu já até falo aqui, a questão da ordem de execução não foi examinada em primeiro grau, até falo. Entretanto, não custa esclarecer, já para esclarecer. Doutor Gessé? De acordo. Doutor Berg? De acordo. Decisão unânime. Próximo. Só inserir. Já inseri aqui o Ministério Público se manifestou. Agora a pauta normal. Doutor Zé Murilo. A pauta normal? Vamos julgar os dedos? Direto, vamos terminar essa para passar para outra sala. Eu só tenho uma anotação no 12. Eu tenho voto só num dele, que eu nem sei mais qual Aqui no número 13, tem uma divergência do Dr. Gessé. Você vai puxar aí? Senhor quer que Sexta turma. Se eu precisar uma maternidade, eu vou ficar com a primeira opção. Só isso que eu tenho. Número 13, você está ficando com quem? Número 13 tem divergência do Dr. Gessé. Eu estou com o relator. Divergência quanto ao intervalo para a refeição. Intervalo para a refeição. Você está acompanhando o relator? Então está vencido no 13 o doutor Gessé quanto ao intervalo. Qual outra divergência que tem? No número 17, o doutor Gessé dá provimento ao recurso. É o 10.773. 10.773. Vencido também. Está com o relator também? Vencido o doutor Gessé no ponto que ele suscitou aí. No número 25 da pauta, tem uma divergência também do Dr. Gessé. Qual o número do ele processo? nega provimento ao recurso reclamante. 10.929. É o 25 da pauta. Hops. 929? 10.929. É aquela questão de tempo de treinamento. Eu vou pedir matéria pacífica aqui na turma. Pedir só para ficar vencido. Relator. Vencido Gessé. Próximo. No número 39, o doutor José Murilo está requerendo retirada de pauta. Porque as partes pediram para encaminhar esse processo lá para Retirada fazer de pauta. tentativa de acordo, então é melhor ir lá. Se fizer acordo, fez. Não fez, volta para cá. Retirada de pauta para tentativa de conciliação a pedido das partes. Próximo. Número 43,
da pauta, que é o 11.293. Tem uma divergência do Dr. Gessé. Vencido, proveu recurso. 11.293. Do relator. Esse Gessé. Doutor José Murilo, relator. E o número 61 da pauta, que tem duas opções. O doutor Jorge opta pela primeira e o doutor Gessé pela segunda. O senhor é a primeira, né, Murilo? Minha primeira, sempre primeira. Então, vencido Gessé. Doutor Gessé, nessa... Acabou. Agora os embargos. Com relação aos demais, eu estou inteiramente de acordo. Os embargos. Também, Berg, alguma observação nos embargos, doutor Zé Murilo? 425, eu estou com a primeira opção também. Não, mas embargos? Ah, no embargo não. No embargo tem duas opções. Não. Então julgados unanimemente os embargos de declaração da relatoria do doutor Zé Murilo. Agora passando para a pauta do Berg, né? O Jorge Berg tem processo aqui. Agora, na pauta do relator Dr. Jorge Berg, segundo votante Dr. Rogério, terceiro votante Dr. José Murilo. Há uma sustentação oral à distância na cidade de Juiz de Fora, no número 17 da pauta, que é o RO 10.166-55-2016, inscrito Dr. Paulo Roberto Bacaglini, pela recorrente, que é CEMIG. Então, vamos ouvir a conclusão do relator, doutor Jorge Berg. Ele fala por quê? Ele fala pelo CEMIG, que é reclamada. Isso, de ambos os recursos, nomeado negando provimento. 17. Conheceu e negou provimento. Com a palavra, ilustre advogado. De Juiz de Fora. Presidente, pela ordem. Nós temos dois processos que a sustentação é idêntica. Se o senhor me permitir, faria uma sustentação só por celeridade? Mas é o mesmo relator? É o mesmo relator? Não, o outro relator é o doutor Rogério. Então, qual que é? Vamos julgar isso uma vez? Porque aí... É o 10.166 e o 10.163. Qual que é o 10.163, número 8 da pauta. Número 8. Então, ficam apregoados os dois, só faz uma sustentação só. Obrigado, senhor presidente. Pois não, pode falar. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres advogados e demais presentes, meus cordiais cumprimentos. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização dos serviços. Temos que, nesse caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular. Inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública e declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê o artigo 25 da Lei 8.987/95, que é a Lei dos Eletricitários, dando efeito erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Esse Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a ação civil pública. A nona turma já tem julgado nesse sentido. Outro ponto a destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente, que são concursados e passam por treinamento específico. Assim, reitera-se as razões do recurso ordinário, pugnando-se por provimento mesmo. Obrigado. Pois não. Então, o doutor Berg é o relator da primeira... Essa matéria já tem tese prevalecente no tribunal, já é não decidida nos modos que eu fiz a conclusão, eu mantenho a decisão. Eu também estou de acordo, doutor Zé Murilo. Então, o primeiro foi mantida a decisão do relator, negou provimento. Eu também, relator do recurso 10.163, é no mesmo sentido. É matéria já simulada pelo TST, simulada pelo nosso tribunal, terceirização. Então, estou também negando provimento. Então, em conclusão, negou-se provimento a ambos os recursos, em ambos os processos. E decisões unânimes. Assim se decide. Agradecemos a presença do ilustre advogado de Juiz de Fora. Próximo. Obrigado, boa tarde e bom trabalho.
Há uma outra sustentação oral à distância, porém na cidade de Uberlândia, no número 110 da pauta, é um ROPS 11.367.42/2016, inscrito Dr. Daniel Emanuel Ribeiro Costa, pelo recorrente. Doutor Berg, para conclusão. Tá certo. É um ROPS, eu estou conhecendo do recurso das contrarrazões, no mérito eu estou negando provimento, mantendo a decisão de primeiro grau. Ele fala pelo recorrente, reclamante. Pelo recorrente, então tem a palavra o ilustre advogado de Uberlândia. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente e os demais colegas de trabalho, juntamente com o relator e o revisor. Excelência, eu gostaria de primeiramente fazer a sustentação contra a jornada de trabalho. No item 3 e 4, a testemunha... Oi? O senhor está com a palavra, não doutor? Não, o senhor tem a palavra. Nós estamos ouvindo perfeitamente o senhor. Pode prosseguir na sustentação. Correto. No item 3, o próprio reclamante afirma que, salvo 2 e 3 vezes na semana, o mesmo saía às 18 horas. A testemunha da reclamada informa no item Wendel Henrique de Faria, no item 2 e no item 3, que o reclamante poderia e ficava após as 16 horas e 30 minutos. Não obstante, a testemunha da reclamada afirma que não sabe esclarecer se no cartão de ponto fica registrado o horário batido pelo reclamante. Prova esta fundamental para que demonstra que os cartões de ponto é devidamente alterado pela reclamada. Posteriormente, com relação à intrajornada, o reclamante afirma que gozava somente 50 minutos de intervalo intrajornada. Não obstante, a própria testemunha da reclamada afirma que o reclamante não batia o cartão de ponto no horário de almoço. Mas conforme os documentos e anexos, a reclamada juntou documentos na qual ela mesmo edita os cartões de ponto colocando o horário de almoço. Ou seja, confirma novamente o depoimento do reclamante, que usufruía somente de 50 minutos, e não o que constava no cartão de ponto. Outro ponto fundamental é a questão do PPR. A empresa sequer, junto aos autos, trouxe os documentos que comprova se houve ou não pagamentos, posto que não trouxe nenhum contra-cheque, nenhum documento informando que o reclamante recebeu pelo uso. Ou seja, demonstra que o reclamante nunca chegou a receber pelo PPR, que é a participação dos lucros da empresa. Com relação aos danos morais, quando o juiz, de forma específica, perguntou ao reclamante se o mesmo já sofreu algum tipo de dano, foi aonde, no item 10 e 11, o depoente informa que já viu o colega de trabalho vomitando e deduzindo que isso era o almoço, e sentiu já várias dores. A testemunha da reclamada, o Sr. Wendel, confirma que conhece o empregado Diego, falado pela testemunha, pessoa certa que também já passou mal devido à alimentação. Não obstante, o próprio, no item 10, afirma que os trabalhadores tinham diferença de comida, ou seja, quem era o famoso peão comia determinada comida e os demais engenheiros comiam outro tipo de comida. A própria imprensa, Excelência, de Uberlândia trouxe divulgações de vídeos informando sobre os descasos que estavam tendo com relação à comida. Isso, Excelência, acho que nem animais deveriam se alimentar do que esses reclamantes se alimentavam, que era comida podre, comida estragada. Então, eu peço a permissão para que seja revisto os itens discutidos e aguardo provimento. Só isso. Pois não, doutor Berg, com a palavra. Sinteticamente, eu até esse fundamento sem precisar, mas a questão das horas extras, o próprio reclamante de depoimento pessoal confessou que batia o ponto na entrada e na saída, tudo certinho, ou seja, dando confiabilidade aos cartões. A testemunha, nesse caso específico,
foi ter além. Então, coisa que a gente perde a credibilidade completa do depoimento da testemunha, assim como perdeu o juízo de primeira instância. Mantenho a minha decisão neste aspecto. Questão da participação nos resultados convencionais, a própria convenção 2015-2016, que abarca todo o lapso contratual do obreiro, não faz menção quanto à obrigatoriedade pelas empresas convenientes do pagamento da parcela em pico. Então, também fica indeferido. E, finalmente, quanto à questão do dano moral, o próprio autor do depoimento pessoal confessou que não se sentiu moralmente constrangido em função de algum fato que tenha ocorrido naquela camada. Então, fica mantida a minha decisão. Pois não, eu, como revisor, segundo votante, estou inteiramente de acordo, doutor Zé Murilo. Também de acordo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Agradecemos a participação do ilustre advogado de Uberlândia. Próximo. Obrigado, excelência. Não. Há uma outra sustentação oral à distância, na cidade de Pouso Alegre, no número 62 da pauta, no processo 10.855.09/2016, inscrita a doutora Karina Liliane Braga, pelo reclamado. Doutor Berg, com a palavra. Está pelo reclamado. Então, eu estou conhecendo o recurso que é posto pelo reclamado. Estou dando parcial provimento para reduzir o valor da indenização para R$ 450. Consequentemente, eu estou reduzindo o valor das custas para R$ 10,64, mantido a cargo do réu. Eventual discussão sobre devolução de valores recolhidos a maior deverá ser formulada pela parte interessada perante o juízo competente. De ofício, foi excluída a multa aplicada à testemunha Rovilson Pereira dos Santos, eis que sequer foi intimada da sentença. Essa é a minha conclusão. Com a palavra, ilustre advogado. Boa tarde. Excelentíssimos presidentes dessa sessão, demais desembargadores, componentes dessa egrégia Câmara, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de me escutar em sustentação oral. Trata a presente ação, como diz o desembargador relator, de uma ação proposta exclusivamente para recebimento de danos morais. A única alegação da inicial seria que o reclamante teria sido surpreendido com uma imagem dele numa revista publicada em fevereiro de 2016, e essa publicação teria acontecido sem o seu consentimento. Importante trazer este fundamento, porque este foi o fundamento da ação. Seria que essa imagem teria sido publicada numa revista de alto renome, ele mesmo fala isso em sua inicial, uma revista de alto renome, destinada às classes A e B do sul de Minas, e que ele teria sido essa publicação sem o seu consentimento. Então, esse é o fundamento. E o meu recurso foi exatamente por causa disso, porque o ato ilícito, pelo uso indevido de imagem, ele se funda na ausência de consentimento ou na ausência de ciência da pessoa que foi fotografada. E no caso dos autos, o que a gente trouxe, o que a prova oral trouxe, o que os documentos apresentaram, inclusive foi reconhecido pelo juiz, foi que sim, houve um consentimento do funcionário em sair nessa fotografia. Na verdade, estava-se fazendo publicidade da fazenda do reclamado, e ele, fotografando a sua fazenda, tinha lá a foto dos funcionários. E ao fazer o convite para essa foto, que foi feito bem antes, os funcionários eles foram convidados a participar. A participação não era obrigatória, participava quem quisesse. E pelo fato da revista ser GMI, gente muito importante, as pessoas se sentiram, inclusive, lisonjeadas pelo convite, de poderem sair numa publicação desse naipe. Então, quando o juiz ele profere a sentença, ele fala, a despeito do consentimento dado pelo funcionário. Então, quando ele fala desse consentimento dado pelo funcionário, ele já retira o caráter da ilicitude, porque para ser ilícito teria que ser uma fotografia sem o consentimento, ou sem a ciência. Eu trouxe no meu recurso a patente má-fé do reclamante, porque ele fala que foi surpreendido
com a publicação, sendo que as testemunhas ouvidas, ambas as testemunhas, elas foram peremptórias em falar que houve um convite anterior, né? O convite ele foi expresso, foi dito expressamente que aquela fotografia seria publicada numa revista e que seria feito o informe das fazendas, do que é feito nas fazendas. Então, ao dizer isso, que não sabia, sendo que ambas as testemunhas ouvidas disseram sabia sim e consentiu, mostra a patente má-fé do reclamante, o patente intuito de angariar vantagens econômicas com esse processo. Apenas isso, né? Então, quando o juiz ele julga procedente a ação, ele fala, olha, a despeito do consentimento, eu acho que seria devido por duas razões. Porque qualquer convite numa relação hierárquica para o entendimento do juiz seria uma ordem, né? Eu falo que esse entendimento dele, data vênia, é um entendimento extremamente equivocado, porque é apenas uma convicção pessoal do juiz. O douto magistrado ele não teve nada, nenhuma prova ou nenhum indício, né, na hora que ele estava colhendo e conduzindo o processo, que levasse a crer que aquele convite seria uma ordem. Foi sim uma convicção pessoal. E no processo trabalhista não cabem convicções pessoais, cabem provas, né? E a prova foi feita nesse sentido. Olha, foi um convite, não era obrigatória a fotografia. E segundo o juiz fala que, olha, sendo uma publicidade, tem que remunerar quem está nessa fotografia. Isso também é um entendimento, a meu sentir, data vênia, um pouco equivocado, porque não caberia, então, em razão dessa segunda entendimento do juiz, isso ser enquadrado como ilícito, como dano moral, né? Se ele entende que seria uma remuneração do reclamante, não caberia na rubrica de ato ilícito, na rubrica de dano moral, né? E peço vênia para trazer aqui a observação de que todos os julgados do TRT da Terceira Região são no sentido claro de que, para configurar essa indenização por dano moral, sim, o ilícito tem que estar presente. E qual que seria o ilícito? A ausência de consentimento, a ausência de ciência do funcionário com relação àquela fotografia, com relação àquela imagem. E, para corroborar, peço vênia para trazer o depoimento das duas testemunhas ouvidas, porque o reclamante não apresentou ninguém. Ele não apresentou nenhuma prova das suas ilações. Ele não traz nenhuma testemunha que fala que ele teria sido coagido a participar da fotografia, ou que ele não tivesse ciência. Ele não apresenta essa prova. E lá do outro, o reclamado ele apresenta. A testemunha Rovilson, ele fala que foi expressamente dito que a fotografia seria publicada na revista GMI, que não era obrigatória a participação das pessoas na pose para a foto, que não houve quem se recusasse a posar para a foto, que todos os empregados, inclusive o reclamante, receberam um exemplar da revista e que o reclamante não recusou ou manifestou oposição de participar. O outro funcionário que também estava na fotografia, porque esse primeiro ouvido, o Ronilson, ele é apenas veterinário, ele está lá esporadicamente na propriedade. Mas o Cláudio não, ele trabalha na propriedade. Ele disse que participou de uma fotografia publicitária do reclamado, que foi o próprio demandado quem participou aos depoentes que iria ser feita a foto, que ninguém mais havia próximo quando o convite foi feito, que o reclamante não se recusou em participar da fotografia, que o depoente quis participar da foto e ficou feliz, que o reclamante nada disse ao depoente sobre ter ficado feliz com a fotografia e que não era obrigatório participar da foto, que foi expressamente dito que a fotografia seria publicada na revista GMI. Então, quando o reclamante ele fala que foi surpreendido com a fotografia, com a publicação na revista, isso, pela prova dos autos, já demonstra que é uma alegação mentirosa, de má fé por parte dele, né? Então, retirando esse caráter de ilícito, porque houve sim o consentimento, o juiz ele fala em que pese o consentimento dado, ou seja, o juiz reconhece esse consentimento, né? Retira esse caráter de ilicitude, né? Com relação à segunda parte, nós também nos insurgimos contra a convicção do juiz de que a testemunha teria mentido,
Veja que eu falo no meu recurso que as duas testemunhas, sobre os fatos, elas foram concordes. Ou seja, ambas sabiam que teria sido um convite, ambos sabiam que não era obrigatória a participação de ninguém na fotografia, participava quem quisesse, e ambos disseram que sim, foi feito apenas um convite, né? A única divergência entre elas foi com relação ao local, porque uma testemunha falou que teria sido numa fazenda, o outro teria sido em outra fazenda, mas que nenhum dos dois depoimentos colide entre si, porque os funcionários trabalhavam em todas as fazendas, né? Então, com relação ao local, isso é irrelevante para o fato em si. Só que o juiz achou por bem escolher que uma testemunha teria mentido e outra testemunha teria falado a verdade, sem qualquer uma terceira que pudesse corroborar um depoimento ou outro. A testemunha não participou disso. Então, também recorremos contra essa declaração de que a testemunha tenha cometido perjúrio, né, por não ter um embasamento teórico sobre isso. Então, foi outro ponto do nosso recurso. Então, com base nisso, nós viemos para que seja reformada a sentença, né? E caso não seja reformada, que seja reduzida ao menos essa condenação que foi muito alta, e sim, né, por não ter sido uma publicação vexamosa, sendo uma revista de alto renome, por ter havido consentimento do funcionário. Não faria sentido uma condenação tão alta no patamar que foi. Peço provimento ao meu recurso. Boa tarde, obrigada. Pois não, doutor Jorge Berg. Essa questão da imagem, principalmente depois da Constituição de 88, do Código Civil de 2012, o Superior Tribunal de Justiça adotou a súmula 403 daquele sodalício, que diz o seguinte: independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. E foi fato em controvérsia nos autos que não houve prévia autorização escrita do reclamante para essa fotografia. Então, a prova oral de folha 60 e 61, que é a reveladora dessa discussão, apenas, quando muito, ela mostra que havia uma comunicação informal do reclamado para os seus empregados, falando que ia retirar essa fotografia. Então, diante dessa questão de responsabilidade objetiva, prevista no novo Código Civil de 2012 e na própria súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, eu estou acatando, mas reduzindo de forma considerável o valor do dano moral para R$ 450. É a minha conclusão. Eu estou acompanhando integralmente, só esclarecendo que realmente, a rigor, não se trata de indenização por danos morais, mas é exploração de imagem. Ainda que autorizado, o empregado tem que ter, mesmo, né, que é autorizado, partindo do pressuposto que foi autorizado, isso não retira dele o direito à remuneração pela exposição da sua imagem. Então, eu acompanho, foi reduzido de 3 mil para 450, acho que está razoável, e acompanho o relator. Doutor Murilo. Também estou de acordo. E a decisão é unânime nesses termos. Agradecemos a ilustre participação da ilustre advogada de Pouso Alegre. Boa tarde. Obrigada. Número 88 da pauta é um ROPS 11.138-36-2016. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá pela recorrente, que é a reclamada. Aquela questão da Associação Salgado de Oliveira. Bom dia. Boa tarde. Estou conhecendo, de ofício eu não reconheço do recurso ordinário da reclamada, autos eletrônicos baixados em formato PDF, por irregularidade de representação e por deserção, conforme fundamentos. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e contra razões da reclamada. No método, dando provimento para a reformante sentença de folhas 144 a 148, acrescer a condenação ao pagamento das diferenças de descanso semanal remunerado e adicional extra classe em razão dos reflexos das horas extras deferidas. Estou mantendo o valor da condenação por quanto compatível. Deixa eu só te falar. Eu estou deixando de conhecer, por irregularidade de representação, e por ao exame do processado, verifica-se que o presente apelo foi assinado digitalmente por Haroldo Plínio Gonçalves. No entanto, não veio aos autos o instrumento de mandado da reclamada. Vale ressaltar que na hipótese em tela sequer restou configurada a hipótese de mandado tácito, pois o procurador signatário das razões recursais não compareceu à sentada de folhas 142 a 143, já que naquela a ré foi assessorada pelo advogado Hélio Filgueiras de Vasconcelos. Acrescente que o fato de o referido advogado ter assinado outras peças processuais, por si só, é irrelevante,
No caso, dever-se-ia, em observância ao artigo 76, caput do novo CPC, combinado com a resolução 203-216 de 2016 do TST, combinado com o artigo 3º, inciso 1 da Instrução Normativa 39, abrir prazo para a regularização da representação processual por meio de intimação específica. Contudo, observa-se que não é este o único vício existente na peça recursal. De acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 789 e no parágrafo 1º do artigo 899 da CLT, tanto as custas processuais quanto o depósito prévio devem ser quitados e comprovados no prazo recursal. Nas razões recursais de folha 151, consta que a reclamada pede a juntada das razões recursais e da guia de recolhimento do depósito recursal que a acompanham, informando que a guia de custos será juntada até o 3º dia útil após o fim da greve dos bancários, nos termos da portaria 433 desse tribunal. E as folhas 157 se encontra juntada à guia de depósito recursal com a respectiva autenticação bancária. Ocorre que, compulsão nos autos, não se verifica a regularização do preparo com o recolhimento das custas processuais, que deveria ser realizada após o término da greve deflagrada pelos bancários. Então, lamentavelmente, eu não estou... Pois não, doutora, a senhora tem a palavra. Bom, eu vou falar então só sobre o recurso da reclamante. Está empregada. Reclamante mesmo. Com certeza. Com relação ao repouso semanal remunerado, as nossas contrarrazões recursais, no sentido de que a reclamante ela recebe salário mensal, então não havia, ela pede o repouso semanal remunerado, mas o próprio salário mensal já engloba essa verba. E com relação aos reflexos das horas extras no adicional de extra classe, na verdade era o ponto também do nosso recurso ordinário, no sentido de que não haveria o direito às horas extras e que não existiriam diferenças de adicional a serem deferidas. Toberg. A questão é convencional, eu até acresci fundamento no ROPS, eu mantenho. Eu estou acompanhando, doutor Murilo. De acordo, e decisão é unânime nesses termos. Tem um outro seu que nós vamos apregoar. Por favor. Então, esse prevaleceu o voto do relator à unanimidade. Próximo. É o número 71 da pauta, é um ROPS 10.977-92-2016. A doutora Maria Luísa está inscrita pela recorrida, que é reclamada. Café Três Corações. Joana Carla dos Santos. Doutor Berg. Vamos lá. Conheço e nego. É pela reclamada? Eu estou de acordo e o doutor Zé Murilo? De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Número 104 da pauta é o AP 11.278-15-2014, inscrito Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela agravada. Marley Metal Leve. AP, né? Sim, senhor. Doutor Zé Murilo, doutor Berg. O senhor está pela agravada. Marley. Conhecendo e negando. Eu estou de acordo, doutor Murilo. Decisão não. Obrigado. Não tem mais não, doutor? Queria te ouvir, ué. Logo hoje. A primeira das vezes. Próximo. Já o próximo na pauta do senhor vai estar como 119, mas é o 120. Número 120 da pauta é o ROPS 11.555-14-2016. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela recorrida reclamada. 11.555-14. Vamos lá. Bom. Doutor Berg. Giovanni contra Turilessa. Nossa, deixa eu até localizar aqui a conclusão. Eu estou conhecendo e negando. Conheceu e negou. Eu estou de acordo, doutor Zé Murilo também. Decisão unânime. Obrigado. Nós temos voto do relator. Próximo. Número 84 da pauta é o RO 11.099-62-2015. Inscrita a doutora Cristiane Pereira, pelo recorrente, que é o reclamante. Valmor. Itaú, né? Valmor e Banco Itaú. Muito bem, eu estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, estou negando provimento ao do autor e dando provimento parcial ao do reclamado para excluir as horas extras do período de março de 2013 até a dispensa, em que o autor ocupava o cargo de gerente.
para autorizar que a apuração das horas extras do lapso de admissão até fevereiro de 2013 sejam considerados válidos os horários e compensações registrados nos cartões de ponto do ID. Aí eu cito o número do ID. Ainda para autorizar a aplicação por analogia da OJT 70, autorizando compensar com as horas extras aqui deferidas as diferenças de gratificação de função, proporcionalidade, jornada de 6 e 8 horas, nos termos da fundamentação. E, por fim, para que seja utilizado o divisor 180 no cálculo das horas extras do período laborado em Varginha. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante dessa decisão. Estou reduzindo o valor da condenação para 60 mil, com custo de R$ 1.200, mantidas a cargo do réu. Eventual discussão sobre valores recolhidos, a maior deverá ser formulada na parte interessada perante o juízo competente. Pois não, doutora, tem a palavra. Obrigada. Só um esclarecimento, excelência. O senhor excluiu as horas extras também no período que ele foi assessor operacional? Eu fui até excluir as horas de março de 2013 para frente. Período gerente. Período gerente. Ok. Excelências, com todo respeito ao entendimento do ilustre relator, entende o reclamante, na verdade, que ele nem estaria enquadrado no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, e que, por isso, faria jus também, nesse período de 6 meses, na verdade, né, um pouquinho mais, 7 meses, também as horas extras além da sexta. E com relação, ainda que assim não se considerasse, deveria, então, ser observado o que foi dito na respeitável sentença, quanto às horas extras além da 8ª, uma vez que o reclamante tinha a função de gerente de relacionamento. Portanto, não há que se falar em exclusão de horas extras, com todo respeito. Com relação à aplicação da OJ 70, também pede vênia para que não seja acompanhado o voto do ilustre relator, porque essa OJ, na realidade, ela é uma OJ que foi direcionada exclusivamente aos empregados da Caixa Econômica Federal e com vários pré-requisitos, como existir funções gratificadas de 6 e de 8 horas para fazer a compensação, a diminuição da gratificação de 8 para 6 horas, para então fazer a compensação das horas extras deferidas para os exercentes da função na Caixa Econômica Federal. Nesse caso do Banco Itaú, infelizmente, não há essas gratificações diferenciadas e nem tampouco entende que essa OJ seria aplicável ao caso em questão. No mais, pede seja negado provimento a todos os pontos do RO do banco e dado provimento ao recurso ordinário do reclamante. É o que você quer, excelência. Pois não, doutor Matéria Jorge. já debatida Matéria constantemente já na turma. recorrente, a questão da aplicação da OJ 70, eu estou acompanhando integralmente. Doutor Zé Murilo. De acordo. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Tem outro dela? Tem. Feita hoje a inscrição. É o número 46 da pauta. É o RO 10.630-50-2014. A doutora Cristiane está inscrita pelo autor, que é o recorrente. Marcos Cazu. E Caixa Federal. Caruso. Takeshi. Conhecendo de ambos os apelos, no mérito, dando parcial provimento. Ao do reclamante, primeiro, declarar a competência do juiz de trabalho para julgar o pedido de incidência de finanças salariais na base de cálculo da contribuição devida à entidade de previdência privada e, via de consequência, que sejam apuradas e deduzidas as cotas-partes do empregado e empregador para fim de recolhimento junto à FUNCEF, na fase de liquidação de sentença, nos moldes do regulamento aplicável ao reclamante. B. Acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária pela não concessão do intervalo mínimo intra-jornada, mantidos os reflexos e parâmetros fixados na origem, salvo quanto à aplicação do divisor, que deve ser 220. Determinar o pagamento das parcelas vincendas relativas às horas extras, além da 8ª diária e respectivos reflexos, deferidas nesta decisão. D. Deferir ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. Ao recurso da reclamada para, primeiro, excluir da condenação o pagamento das 7ª e 8ª horas extras laboradas, mantendo-se, contudo, a condenação relativa às horas extras laboradas, além da 8ª diária, com divisor 220. B. Declarar que o protesto interruptivo da CONTEC abrange apenas o pedido de pagamento de 7ª e 8ª horas laboradas, não se estendendo ao pagamento das horas extras eventualmente laboradas além da 8ª diária, para as quais se declara o marco da prescrição em 18 de novembro de 2009. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante desta decisão. Estou mantendo o valor da condenação por conta compatível. A senhora tem a palavra, doutora.
Excelência, inicialmente com relação à interrupção de prescrição da CONTEC, em que pese o entendimento do ilustre relator, no sentido de que referido protesto judicial não abrangeria também as horas extras além da 8ª, referido protesto, as folhas 9 e as folhas 11, salvo engano, e aqui eu não vou ter o ID específico, determina expressamente que esse protesto judicial também é direcionado não só a 7ª e 8ª, mas aqueles empregados que trabalharem além da 8ª hora extra. Isso está transcrito nas folhas 9 e 11 do referido protesto judicial. Então, por essa razão, entende que seria o caso de se aplicar e se considerar o marco prescricional de 2 de fevereiro de 2005 também para as horas extras além da 8ª. Com relação à 7ª e 8ª, mais uma vez com toda a vênia, entende que é o caso também de se enquadrar o reclamante no caput do 224 da CLT, porque conforme corroborado, confirmado e relatado pela respeitável sentença de primeira instância, esse empregado não exercia nenhum cargo diferenciado de gestão, de fidúcia especial, que tivesse algum poder diferente de outros empregados pela prova que foi colacionada, pela prova testemunhal que foi produzida nesses autos. Independente da nomenclatura que o reclamante teve ao longo desses anos, ficou comprovado pela prova testemunhal que não havia diferença de qualquer responsabilidade com os demais empregados da Caixa Econômica Federal. Portanto, entende também ser aplicável ao caso o caput do artigo 224 da CLT. E, por fim, com relação à Caixa Econômica Federal, até agosto de 2014, como é de conhecimento de Vossas Excelências, não registrava ao ponto de seus empregados. Então, entende que, nesse caso, seria aplicável o artigo 74 da CLT ou a súmula 338 do Colente ST. E, por fim, com relação ao J70, que é uma questão de entendimento, mas cabe a mim aqui também reiterar a questão da sua inaplicabilidade nesse caso, porque nesse caso não há a prova da existência ou da possibilidade do reclamante quanto à opção da jornada de 8 horas. É o que se requer, Excelência. Também todos os pontos já amplamente debatidos. Pelo que eu vi no voto e no processo também, a ação da CONTEC é exclusivamente para pagamento da 7ª e 8ª como extras. E nós já nós já julgamos, então, por isso eu estou acompanhando o relator. Doutor Murilo. Também estou de acordo. A decisão unânime nesses termos. Boa tarde, doutora. Próximo. Número 112 da pauta, RO 11.393-63-2015. Inscrita a doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida pela recorrida que é reclamada. Roberg, pela reclamada, mineração. Conheço e nego. Eu estou de acordo, doutor Zé Murilo. Obrigada. Decisão unânime, no voto do relator. Próximo. O número 10 da pauta é um ROPS. O processo é o 10.084-10-2015. Há impedimento do Dr. José Murilo. Votará como terceiro votante o Dr. Gessé. Está inscrito o Dr. José Vitor Vieira Diniz pela recorrida que é reclamada. 10.084. Doutor BR. Eu registro o recebimento de memorial e estou conhecendo o recurso ordinário. No mérito, dando parcial provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Via Veneto Roupas Limitada no tocante a 60% das verbas devidas à reclamante, conforme os fundamentos que eu exponho, e eu também faço menção a até uma decisão de Vossa Excelência que eu vi. Verdade. Pronto, essa é a minha conclusão. O senhor fala pela Via Veneto? Isso. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, boa tarde a todos. Pois bem, como já teve até um julgamento recente sobre o caso e você se ateve ao voto do Dr. Rogério, eu só queria enfatizar o seguinte: uma vez que foi reconhecido o contrato de facção, é reconhecido também a ausência da terceirização de serviços. Pelo que, se há relação comercial, não há que se falar em terceirização de serviços, e muito menos em aplicação da súmula 331 do TST. Inclusive, o entendimento das turmas do TST é unânime no sentido de que
Havendo contrato de facção, a relação é meramente comercial, é um contrato de direito civil. Dado havendo o entendimento da turma, a reclamada entende que uma vez que ela é apenas adquirente final dos produtos, depois de prontos e acabados, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre os trabalhadores da empresa que fabrica o produto. Até mesmo porque, no presente caso, a Via Vêneto sequer tinha noção da existência da primeira reclamada. Ela comprava os ternos da empresa Primos. E a empresa Primos, no decorrer do processo, foi descoberto que ela é uma empresa de fachada apenas para escoar a produção da primeira. Só que a primeira reclamada tinha inúmeros clientes. Parte dessa produção ia para a Primos e a Primos revendia a Via Vêneto. A Via Vêneto, então, não participou de forma alguma do processo de produção. Não há prova alguma de ingerência ou subordinação de qualquer empregado ou da primeira reclamada com a Via Vêneto. Dessa feita, reconhecido o contrato de facção, reitero que a relação é comercial e quero que, peço, né, no caso, que seja mantida a sentença conforme proferida. A questão é de análise fática, né? Mas aqui nós estamos exatamente afastando o contrato de facção. Nós estamos afastando o contrato de facção. A Via Vêneto fornecia até os modelos e tudo e absorvia 90% da produção. Então nós estamos exatamente afastando o contrato de facção. Eu estou de acordo, doutor Murilo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia. Eu já tive a oportunidade de votar em processo semelhante em 2 oportunidades em outras turmas e por coerência com o que decidi lá, eu vou pedir vênia para ficar vencido. Ficou vencido, doutor Gessé. Eu sei que tem. Eu já analisei. Senhor presidente, tem outro, né? O julgamento no mesmo sentido, não é? O outro tratamento de relatoria do doutor José Berg. Então tá. Sim, o número 12 da pauta também. O doutor Zé Murilo está impedido. O doutor Gessé atuará como terceiro votante. É o 10.125. Só que o 12 eu não estou vendo ele aqui, não. É 1.125. O caso é idêntico, né? É a mesma conclusão. Reclamante também. Então tá, então a decisão é o 60%. Não, porque ele veio para lá, ó. A decisão, então, é no mesmo sentido, ficando vencido o doutor Gessé. E assim se decide por maioria. Obrigado, boa tarde a todos. Passei para lá 10, o 11 e o 12. Peraí. Isso. Próximo é o número 47 da pauta, que é o RO 10.650-52-2015. 47. Inscritos e presentes, Dr. Pedro Gustavo Sarmento Costa, pelo recorrente reclamante, e Dr. Davidson Malaco Ferreira, pela recorrente reclamada. Em relação ao frente corretor de seguros, né? Vai embora? O senhor fala pelo Paulo André? Isso. Então, eu estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, estou negando provimento. Estou da rede dando parcial provimento ao recurso do autor. Primeiro, crescer a condenação ao pagamento de finanças salariais decorrentes da redução ou supressão do salário fixo devido a crescido dos reajustes previstos nas convenções coletivas, com reflexo nas férias, mais 1/3, 13º, horas extras, aviso prévio, fundo e 40%. B, que a jornada de trabalho seja considerada como sendo das 8 às 20 de segunda a sexta e das 8 às 17 aos sábados, sempre com 30 minutos de intervalo entre a jornada, para fins de apuração das horas laboradas, além da 8ª diária e 40ª semanal. Tudo conforme fundamentos, no valor fixado da condenação nessa etapa em R$100 mil, com o custo de R$2.000 mantidos a carga da ré. O doutor Malaco foi embora, né? Não está aí mais, não. Eu aguardaria eventual divergência. Hein? Agora, eu estou de acordo. Doutor Zé Murilo vota nesse, 47? De acordo. De acordo, decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agora é a pauta do doutor Jorge. A pauta normal, né? Então tem o 10.185 que tem vencido o doutor Rogério. Já tem tudo metadinho aqui. 10.185. Deixa eu ler o que é. 10.185. 18, né? 10.185. Pedreiro que trabalha com cimento, não tem. Isso já está. Mas eu fui no laudo. Isso aí não tem. Às vezes deve ter tido alguma o laudo pericial foi. O pedreiro trabalhava com. Eu não dou, não dou isso. O reclamante trabalhou em contato com a gente Salubres de Desenvolvimento do seu labor, realizando a. O que é? Deve ter mais alguma coisa. Eu fixei em 11 meses, né? E dei um grau mínimo. Qual o nome desse aí? Diante do laudo.
Eu provia no sentido de manter o laudo só. Deixa eu só ver aqui. Não, vamos ver. O juiz tinha dado mais, eu mantive no período do laudo. Durante o período de um ano, o autor laborou como operador de betoneira. Não, eu peço bem ao doutor Jorge. Você fez essa divergência? Eu não vi. Fiz, velho. Aí, olha aí, tá. Fiz a divergência? Eu não vi isso aqui, não. Abriu aí, Márcio, por favor. Tá aberto aí? O PJ caiu, eu vou abrir aqui, tô abrindo aqui de novo. Não tinha o EPI, né? Não foi apresentado o EPI. Mas não precisa, não. Tem que excluir salubridade aí, doutor Jorge. E inverter aí os honorários periciais. Né? Então eu fico vencido. Então, deixa eu ver aí, Murilo, como é que ficou. Vai ter que inverter e... Não, peraí. Reduzir para mim. O item B, você põe assim, excluir o pagamento adicional de salubridade, vencido... Excluir o pagamento adicional de salubridade e seus reflexos. Vencido o ilustre desembargador relator, reduzir os honorários periciais para R$1.000, transferindo os ônus para o reclamante, de cujo pagamento fica isento, devendo a verba ser quitada na forma da resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso mesmo. Aí o resto deixa, reduziu a condenação para 13.500. Agora o 23... Então, assim, se decide por maioria, ficando parcialmente vencido o ilustre desembargador relator. Agora, esse 23 aqui, doutor Berg... É 23, é não é cobrança de seguro? Qual o número, hein? É o 10.313. Você viu esse? Peraí, que é esse? Não foi feita... Ah, tá. Cobrança de seguro? Eu deixei para vocês resolverem o que vocês querem resolver. Eu fiquei na dúvida, joguei a bola para você. Eu deixei para vocês resolverem. Eu também. Eu deixei para vocês resolverem aí o que vai fazer. Eu acho que não tem competência. Eu também acho que não, porque é cobrança... Esse aí eu vou pedir para adiar, que eu deixei para discutir, para a gente justamente chegar num consenso e pronto. Então adia. Porque você está aí é da companhia de seguro, não é? É. Adiado. Adiado para novo. Aliás, nem vai ser adiado, vai ser retista, porque fechou a pauta de adiado. Que minha irmã não. Retirado de pauta. Voto dia 14. Retirado. Retirado. Eu ponho. Mas eu gravo. Vou gravar. Mesmo quando você faz uma observação só, grava como divergência para aparecer no símbolo ali. Vou fazer isso. Senão, olha aqui, não tem nada. O 10.930 eu fiz uma nova opção. Jorge, o 10.710, que é o 49... Vai ser retirado de pauta. Reclamado foi intimado, os advogados já tinham... 49 vai tirar de pauta? É porque a reclamada foi intimada, mas os advogados já tinham renunciado. Então, peraí, vamos fazendo a gentileza. Também. Retirado. Retirado. O 10.830, todos estão com a primeira opção. É o 59. Isso. Agora o 10.930 eu fiz uma outra opção. Eu prefiro manter. Agora, 7. Se decidirem aí. Murilo está com a segunda e o doutor Rogério também. Mantendo, né? Então fica a segunda opção. 10.930. Segunda opção, né? Segunda. Fechou. Desculpa, o senhor ficará... Vencido, mas... Tá vencido mesmo? Tá vencido? Vencido, não. Você fez duas opções. Fez duas. A minha seria a primeira, mas tudo bem. Isso não faz mal, não. Ele fez duas, é porque tá meio na dúvida. Aí esse 11.246 eu deixei para conversar aqui. Qual que é? O 99. 11.246, deixei para conversar aqui. Pode. 99. 11.246. Eu mantenho a sentença. Esse eu fiz ver. O caso concreto apresenta outros. E o outro mantém outros. Deixa eu abrir para mim, por favor.
É porque aqui, você Sabe viu, o que eu vou Berg, o que Você viu o que está escrito, né? É, porque aqui, ó, não obstante a ausência nestes audaces de assembleia de acordo individual entabulado entre os trabalhadores e reclamados, é de conhecimento deste juiz a existência de tais documentos, notadamente a convocação para a assembleia para a regulamentação da jornada. Olha bem, nós não temos como validar não há como dar validade ao regime porque não há norma coletiva. Não, mas aí você escreve aqui. Note-se que a existência dessa autorização não foi manifestada pelo juiz de origem, como do seu conhecimento, sendo que assim não se pode falar em fato público, em fato notório no caso. Mas foi, o juiz ele examina lá isso todo dia, ué. Ele fala que não obstante a ausência do acordo, ele tem conhecimento de tais documentos, notadamente a convocação para a Assembleia, a regulamentação da Jornada 236, a ata de Assembleia Geral entre a reclamada e seus trabalhadores. Você viu que tem outros aspectos que não foram... Eu fiz aqui a observação que, mesmo nesse caso, eu dou validade à norma coletiva que estabeleceu o Jornal 1236 mais benéfico para o obreiro. Aqui parece que tem que estabeleceu. Nós não tem norma. Não tem nos autos. O juiz reconhece que nos autos não tem, mas ele já examinou em outros processos, ele tem conhecimento da norma. Ele deixa isso expresso aí na sentença dele. Aqui, ó. Como sabido por esta magistrada, portanto, improcede o pedido. A data da Assembleia e acordo individual estabulando para o trabalhador reclamado a existência de tais documentos, notadamente a convenção para a regulamentação da jornada, a Assembleia Geral entre reclamados e seus trabalhadores. Mas a sentença está transcrita aí. Eu também vou dar validade aqui. Essa jornada é melhor para todo mundo, eles aprovam e depois reclamam. O Zé Murilo está acompanhando o quê? Estou acompanhando o Rogério. Então, aqui, faz o seguinte. Nós vamos fazer de uma vez esse certidão. No mérito, nega provimento, vencido o relator, que dava provimento parcial recurso quanto às horas extras, quanto ao adicional de horas extras, quanto ao adicional... Negou provimento, mantendo a sentença por seus pós-juízes fundamentos, vencido o relator, que afastava a jornada de 12 por 36 e deferia horas extras além da oitava. Acabou. Aí não precisa nem mexer em fundamento. Você não. Agora, 124. Tem duas opções, o doutor Rogério e o doutor José Murilo estão com a primeira. Então é a primeira. Do Berg é a primeira também. 129 já foi refeito, a emenda. Tá, é na emenda, né? Só a emenda. Embargos, eu estou de acordo com todos. Decisões unânimes, os embargos da relatoria do doutor Jorge Berg. Agora é o doutor Rogério aí. Agora vamos para frente. Os processos do doutor Rogério. Bom. Agora na pauta do doutor Rogério, número 16... Desculpa, relator Dr. Rogério, segundo votante Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Gessé. Número 16 da pauta é o RO 10.505-08-2016. A doutora Cristiane Pereira está inscrita pela recorrente, que é a reclamante. Reclamante. Conheço os recursos no mérito, dou parcial provimento ao recurso do réu para afastar a repercussão da parcela prêmio M Agir Agência em repouso e parcial provimento ao recurso da autora para elevar a verba honorária para 15% do valor da condenação, mantidos os demais parâmetros fixados na origem, inclusive o valor da condenação, porque ainda é compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Excelência, ratifico apenas o recurso ordinário. Era pagamento mensal, eu estou concluindo que já inclui o repouso. Doutor Murilo. De acordo. Doutor? De acordo. De acordo. Decisão unânime nesses termos. Obrigada, boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Número 18 da pauta é o RO 10.629-12-2016. Inscrito Dr. João Marcos Grossi Lobo Martins pela recorrida reclamada. Eu conheço e nego provimento. Doutor José Murilo. De acordo. E o doutor Gessé. De acordo. E a decisão unânime nesses termos. Boa tarde, doutor. Agora um pedido de preferência apenas para assistir ao julgamento no número 41 da pauta. O próprio agravado está presente. É o AP 11.149.86/2015. Belo Horizonte, Minas Gerais, refrigerante. E Bruno.
conheço do agravo e no mérito nego